Cientista de dados ou engenheiro de dados? Qual é a melhor profissão para você? O que você vai precisar fazer para ser um cientista ou engenheiro de dados? O que você vai fazer no dia a dia? Que linguagem você vai usar? E qual é o perfil que se encaixa melhor para cada uma dessas profissões? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. E no final eu vou dar algumas dicas de como você pode ser um profissional unicórnio, um profissional que é tão bom, tão acima da média, que requer um salário monstruoso. Vem comigo. Bem-vindo ao canal, meu nome é Felipe Mesquita, eu lidero um time de engenheiros e pesquisadores aqui no Vale do Silício, na Califórnia. Se você é novo aqui no canal e tem o desejo de ter uma carreira extraordinária em tecnologia, não se esqueça de inscrever. Antes de falar as diferenças entre um cientista de dados e um engenheiro de dados, eu acho que vale a pena a gente falar sobre a diferença entre ciência e engenharia. A ciência ela é a busca pelo conhecimento. É toda essa área que busca aumentar o conhecimento da humanidade. Quando você ouve falar do método científico, é o método para você conseguir gerar novo conhecimento. Então a ciência está tentando responder as perguntas que a gente não sabe ainda qual é a resposta. A engenharia é mais focada na aplicação do conhecimento que a ciência gerou. E a forma mais natural de aplicar esse conhecimento é construir alguma coisa nova, né? Um engenheiro civil, ele aplica o conhecimento de engenharia para construir uma ponte ou um edifício. O engenheiro da computação, ele aplica o conhecimento de ciência da computação para construir um software, para construir um modelo novo, para construir uma nova tecnologia. Na realidade, quando você está trabalhando, construindo alguma coisa nova, você também está gerando novo conhecimento, um conhecimento mais aplicado, né, de como resolver um problema mais específico. E quando você é um cientista, fazendo um mestrado, doutorado, você também está usando um pouco de engenharia, você tem que construir algumas ferramentas para poder responder as perguntas que você precisa de resposta. Então tem sim uma interseção legal entre ciência e engenharia de computação. Tanto que os cursos de ciência da computação e engenharia da computação são bem similares. Eu até acho que não tem tanta diferença assim. As pessoas ficam em dúvida, né? Eu faço engenharia da computação ou ciência da computação? Faz o curso na melhor universidade, né? Ou faz o curso onde a universidade é mais perto de você. Eu acho que esse fator não é o mais importante. Tanto que para ser cientista de dados não quer dizer que você tem que fazer ciência da computação. E para ser engenheiro de dados você tem que fazer engenharia da computação. Não. Os dois cursos são suficientes para você escolher um ou outro. Mas, Felipe, então qual a diferença entre ser cientista de dados e engenheiro de dados? Olha, acho que tem duas diferenças muito grandes. A primeira é o tipo de trabalho que você faz, né? O cientista de dados está tentando responder perguntas, está tentando gerar conhecimento, assim como a ciência. Então vamos dizer que você trabalha numa empresa que vende sorvete. As perguntas que a empresa quer responder é: como é que eu faço para fazer um sorvete mais gostoso? Como é que eu faço para vender mais sorvete? Como é que eu faço para aumentar a receita da empresa ou diminuir o custo? Então o seu trabalho é responder esse tipo de pergunta. É coletar os dados, analisar os dados, gerar experimentos para tentar responder quais são as perguntas do negócio. E uma vez que você encontra algumas respostas, é convencer as pessoas que realmente aquilo que você descobriu é a resposta. Enquanto o engenheiro de dados é uma pessoa que tem um foco em construir alguma coisa. Muitas vezes o engenheiro de dados é a pessoa que vai construir os canos para pegar o dado desse local e trazer para esse outro, vai criar um data warehouse, vai criar um banco de dados com todos os dados que o cientista de dados depois vai poder utilizar, né? O engenheiro de dados é a pessoa geralmente que vai construir a aplicação para coletar esses dados. Então o cientista de dados vai estar focado nas perguntas, em como responder as perguntas, e o engenheiro de dados vai estar focado em como ajudar o cientista de dados a coletar esses dados, né? A extrair, a limpar, a gerar dados que sejam confiáveis, né? Tem toda uma questão de performance, de desempenho, que o engenheiro tem que se preocupar, né? Os canos que você criou, né? Os pipelines que você criou, eles estão funcionando, vão continuar funcionando todo dia, 24 horas ao dia, e são rápidos o suficientes para coletar esses dados. Então tem toda essa questão de escalabilidade, de eficiência, que o engenheiro de dados deve se preocupar mais do que o cientista de dados. Então essa é a primeira grande diferença entre o cientista de dados e o engenheiro de dados. A segunda grande diferença entre o cientista de dados e o engenheiro de dados é o tipo de pessoa que se encaixa melhor, o perfil de cada pessoa. Né? O cientista de dados é uma pessoa muito mais perto do negócio, é uma pessoa que tem que estar perguntando e tentando entender quais são as perguntas que a empresa precisa responder, né? Então é uma pessoa que conhece bem o produto da empresa, que conhece bem as pessoas de marketing, de vendas, que fala às vezes com o cliente e tem um entendimento completo do negócio da empresa. Então por isso que a gente fala às vezes que é bom você ter um pouquinho de
negócio, né, na sua formação, se você quer ser cientista de dados. Mas também é uma pessoa técnica, porque o cientista de dados tem que fazer essas perguntas de forma que elas consigam ser respondidas. Tem que entender um pouco do que é possível e o que não é possível. Tem que saber estatística, tem que entender como realizar um experimento, como analisar dados. Então tem essa parte técnica também. Mas muitas das vezes a parte mais importante é a parte de negócio, a parte de comunicação. São as habilidades que você precisa para fazer as perguntas certas, né? Não adianta você ser um mágico em estatística se você não sabe que pergunta você tem que responder. Já o engenheiro de dados é uma pessoa muito mais técnica, uma pessoa que não precisa saber tanto sobre o negócio. O que ela precisa realmente entender é a parte técnica, é ser um bom programador, né? Geralmente são pessoas que fazem bacharelado em ciência da computação, engenharia da computação, que tem um entendimento profundo de algoritmos, de estrutura de dados, de engenharia de software, de sistemas distribuídos, de banco de dados. Então é uma pessoa que no seu dia a dia vai estar focada em resolver problemas técnico. E as linguagens? Quais são as linguagens que o cientista de dados usa e quais são as linguagens de programação que o engenheiro de dados usa? Olha, o cientista de dados é uma pessoa que vai estar fazendo análise de dados. Então, às vezes, essa pessoa está usando Excel ou uma planilha, né, para analisar esses dados. Para ir mais fundo, pode utilizar Python, né, ou utilizar R, que são linguagens que são muito boas para fazer análise de dados, né? Python tem várias bibliotecas de machine learning, de análise de dados, e o R também é construído para isso. Então, todas essas linguagens são apropriadas e são bastante utilizadas ainda no mercado. O cientista de dados também deve saber SQL, né? Fazer consultas no banco de dados, saber extrair os dados que são necessários para fazer as análises. Já o engenheiro de dados é um cara mais focado em linguagens utilizadas para construir esses canos, esses pipelines. Então, as linguagens muito utilizadas para o engenheiro de dados, Python é uma linguagem utilizada por engenheiro de dados, muito utilizado também é Java, Scala. Tem um monte de novas linguagens agora, mas que não estão bem estabelecidas ainda, né? Se você olhar, acho que a maioria do mercado está olhando ainda para Java, Python, Scala. A última coisa que eu quero deixar para vocês é uma dica de como você pode ser um unicórnio, né? Eu estava mostrando aqui o unicórnio. O que é unicórnio nesse contexto de informática, né? O unicórnio é aquele profissional muito raro de se achar, né? Aquele cara que consegue fazer muitas coisas, né? Muitas das vezes ele tem tantas habilidades de engenheiro de dados como as habilidades de cientista de dados. Esse tipo de profissional, ele é muito requisitado porque as empresas de tecnologia estão procurando os melhores profissionais, né? Elas acreditam que os melhores profissionais podem atingir 5, 10 vezes a produção de um profissional que não é tão bom, né? De um profissional médio. Então, quando elas acham um profissional que consegue exercer essas duas funções bem, que tem o fundamento de ciência da computação, de engenharia da computação, mas também consegue entender de estatística, de machine learning, da parte de ciência de dados, né? De fazer perguntas que ajudam o negócio, esses profissionais tendem a gerar muito mais produção, a ter um resultado acima, muito acima. E é por isso que eles ganham muito mais também. Então, se você quer ter uma carreira extraordinária, a primeira coisa é se inscrever aqui no canal, porque a gente fala sempre sobre isso, né? Das coisas que você pode fazer para ter uma carreira extraordinária em tecnologia. Mas nesse contexto de cientista de dados e engenheiro de dados, tente ser bom nas duas coisas. Não pense que você tem que ficar fazendo só uma coisa ou outra. Vai ter muita gente dizendo, não, foca numa coisa, foca na outra. Tudo bem você focar uma coisa ou na outra no começo, mas assim que você dominar, assim que você se tornar um engenheiro de dados bom, ou se tornar um cientista de dados bom, tenta olhar para o outro lado, tenta aprender as coisas também que você não sabe, que você também pode se tornar um unicórnio. Então é isso. E você? Você está tentando ser um cientista de dados ou engenheiro de dados? Me fala qual é a profissão que você acha que é melhor para você. Tchau!